Queridos, graça e paz a todos. Graças a Deus nós estamos aqui reunidos para cultuar, para engrandecê-lo e para aprender mais acerca da sua palavra. Hoje nós meditaremos no Salmo de número 13. Nós estamos numa série intitulada de O Lamento dos Redimidos. E nós estamos pregando nos Salmos de Lamento. Então, nós não vamos ter uma sequência de salmos por número em si, mas estamos pregando nos Salmos de Lamento. E hoje nós vamos regredir um pouco. O último salmo que nós pregamos foi o Salmo de número 85. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 13, que é também um salmo de lamento. Salmo 13. Salmo de número 13. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura na palavra do nosso Deus. Diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Amém. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez, pedindo que Ele nos oriente para que, de fato, possamos entender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Ó soberano Senhor, bendito Deus, o teu povo se reúne nesta noite para cultuar a Ti e para ouvir a Tua palavra, para aprender mais da Tua palavra. Senhor, e é a Tua palavra que nos diz que sim, passaremos por aflições, por dores, por dificuldades, e que muitas vezes, Senhor, tais sofrimentos irão perdurar. Mas em meio, Senhor, a todos eles, devemos agir corretamente diante do Senhor. Apresentar ao Senhor o nosso lamento. Fazer a oração que esteja colocando diante dos teus pés a nossa necessidade. Expressando a nossa total confiança no poder e na misericórdia do Senhor. Ensina-nos, Deus, esta verdade, de acordo com a Tua palavra, com este salmo que acabamos de ler. Em nome de Cristo Jesus, confiados no poder e no agir do Teu Espírito, é que nós oramos. Amém. Queridos, nos últimos dias, recebemos tristes notícias sobre a situação que está acontecendo no litoral norte de São Paulo. Cidades como São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba, dentre outras na região, estão sofrendo com desabamentos, mortes, perdas de bens materiais, dentre outras coisas. Isso por causa das fortes chuvas que têm assolado a região. Pelas grandes tempestades que estão acontecendo há muitos dias. E com certeza, uma das coisas que mais tem criado tristeza e desespero nos moradores é a constância com a qual as tragédias estão acontecendo.
E muitos devem estar se perguntando ali: até quando? Até quando esta situação irá perdurar? Parece que o sofrimento não vai acabar. Principalmente quando nós vemos a situação que aqueles lugares se encontram. E essa situação, meus irmãos, ilustra o que muitas vezes sentimos nos momentos de dificuldade da nossa vida. Momentos difíceis, que passamos por grandes aflições. Muitas vezes nós perguntamos em meio a sofrimentos que demoram, que perduram, que estão no calor do momento, até quando? Até quando isso vai durar? Até quando irá se perdurar? Mas para nós cristãos, quando a situação parece não terminar, como devemos agir? Como devemos nos portar? Ou melhor, o que devemos buscar diante do Senhor Deus? E é isso que o Salmo de número 13 irá nos ensinar nesta noite. Meus irmãos, o Salmo de número 13 foi escrito por Davi, o rei de Israel, o maior compositor do saltério. Conforme nos propõe o Salmo, provavelmente no momento de angústia e perseguição de Davi. Alguns propõem que foi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Outros defendem que foi quando ele estava sendo perseguido por Absalão, seu filho. E tem aqueles que propõem o mesmo contexto do Salmo de número 30, quando Davi foi livrado de uma enfermidade que quase o matou. Mas, apesar de nós não sabermos o contexto exato deste salmo, porque não até quando? Até quando o meu sofrimento vai perdurar? Até quando ele vai se proliferar? Ele questiona ao Senhor. E sabendo como muitas vezes isso acontece também na nossa peregrinação cristã, nos momentos difíceis, nas aflições que parecem ser intermináveis, o que devemos fazer quando esses sofrimentos parecem não acabar? O que devemos fazer? E segundo o Salmo, nós devemos, em primeiro lugar, apresentar o nosso lamento ao Senhor. Em segundo lugar, apresentar o nosso pedido ao Senhor. E em terceiro lugar, apresentar a nossa confiança no Senhor. E é isso que o Salmo irá nos ensinar nesta noite. Em primeiro lugar, o Salmo nos ensina que quando o sofrimento parece não acabar, a primeira coisa que nós devemos fazer é apresentar o nosso lamento ao Senhor. No Salmo de número 12, um salmo anterior, Davi se sente sozinho, no sentido de que as pessoas piedosas ou fiéis parecem ter desaparecido. Ao invés de pessoas piedosas ao seu lado, ele diz estar cercado por pessoas mentirosas. Ele estava se sentindo só. Isso já era ruim o suficiente, é claro. E aí nós já paramos para pensar, meus irmãos, que quando nos sentimos sozinhos, em qualquer situação difícil, nos sentimos muitas vezes desesperados. Quando nós nos sentimos abandonados, muitas vezes o desespero toma conta de nós que ficamos meio que desnorteados. E parece que é este o sentimento de Davi já no Salmo de número 12. Mas quando lemos o Salmo 13, descobrimos que Davi se sente abandonado. Agora não apenas por homens piedosos e fiéis, mas pelo próprio Deus. E alguma coisa pode ser pior que isso? Nos sentimos abandonados pelo próprio Deus? É difícil pensar assim. E é por isso que em meio ao seu sofrimento, por 4 vezes, dos versos de 1 a 2, ele clama: até quando, Senhor? Observe aí que os 2 versículos iniciais, por 4 vezes você vai ter essa expressão, até quando? Essa expressão ocorre 22 vezes nos Salmos, como uma característica padrão dos Salmos de lamento. E elas indicam uma percepção do salmista de que Deus está distante, de que esqueceu do seu povo e que não está intervindo para punir o mal que muitas vezes os assola. Mas em nenhum outro lugar do Antigo Testamento
tal condição é colocada com tanta urgência como aqui neste salmo. Isso indica um sentido de urgência, de impaciência, de extrema perplexidade e desespero. Além disso, temos aqui uma ideia de uma fala desordenada, de uma fala impulsiva contra o Senhor. É como se Davi já estivesse cheio de desespero a tal ponto que ele chegasse diante do Senhor e dissesse: meu Deus, até quando? Cadê o Senhor? Parece que não vai terminar. E aí que nós devemos observar também que pessoas que muitas vezes se sentem abandonadas, tanto pelos próximos quanto pelo próprio Deus, muitas vezes ficam ácidas. Muitas vezes lançam seus sentimentos de forma desordenadas. Muitas vezes se jogam na ira, no desespero, na amargura, na impaciência, na frieza, nas palavras duras de serem ouvidas por outras pessoas quando nós proferimos. Muitos tendem também a falar mal das pessoas pelas costas, porque estão extremamente ácidas com o sentimento do abandono. Mas o Salmo nos diz que, além disso, indica que Davi está passando por um momento, por um sofrimento de longo tempo. E como disse Andrew Fuller, um teólogo que viveu entre os séculos 18 e 19, não é sobre as provações mais agudas, porém, nas mais longas, que corremos o maior risco de desmaiar, de desfalecer. E é isso que parece estar acontecendo aqui. Davi, no verso de número 1, ele diz que foi esquecido por Deus. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Veja que ele usa o nome pactual de Deus, Yahvé. Ele está clamando como alguém que faz parte do pacto do Senhor. Até quando o Senhor esquecerá de mim? Ele diz também aí, ainda no verso de número 1, que Deus estava escondendo o rosto dele. No Antigo Testamento existe essa ideia de que a face do Senhor está voltada para o seu povo. No primeiro mandamento, por exemplo, lá no Decálogo, temos a mesma palavra utilizada aqui. Lá, talvez na tua Bíblia esteja escrito: não terás outros deuses diante de mim. Mas a tradução mais próxima do texto hebraico é: não terás outro Deus diante da minha face. A ideia é que a face do Senhor está sobre o seu povo. E é por isso que o seu povo não poderia viver contra a sua vontade. Os mandamentos seguem. Mas no mundo antigo, quando um rei virava a face para os seus súditos, isso seria um sinal de extrema desaprovação. E é por isso que nos momentos de sofrimento os salmistas dizem que o Senhor virou o rosto para eles. Que o Senhor ocultou o rosto para eles. E quando um servo do Senhor passa por certas privações de bênçãos aparentes e por triunfos espirituais, essa era a ideia aplicada. O Senhor virou a face para nós. E quantas vezes, meus irmãos, a falta de bênçãos aparentes, a falta de triunfo, de frutos na nossa vida espiritual, a falta de resposta ao nosso clamor, da maneira que nós achamos que Deus deve responder, nos levam a pensar que o Senhor virou a face para nós. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor: será que o Senhor não se lembra mais de mim? Será que eu não vou conseguir triunfar sobre os meus pecados? Será que eu não vou, de fato, viver de uma maneira que me traga paz? Será que esse problema não vai desaparecer da minha vida? Ou muitas vezes, quando somos errados em achar que o amor de Deus ou o cuidado de Deus é medido por nós pelo que temos ou deixamos de ter, quantas vezes pensamos assim: o Senhor virou a face para nós? E o salmista, em meio à sua dor e à sua aflição, pensou que o Senhor virou a face para ele. Ele fala também, a partir do verso 2, da sua tristeza pessoal. Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração? Até quando, Senhor? A melhor tradução aqui, uma possível tradução do texto, é: até quando porei rebelião na minha alma, no meu coração? A alma e coração aqui são paralelos.
que denotam formas da língua hebraica de personificar o interior da pessoa. Ele está dizendo que os seus pensamentos intrusivos e emoções estão descontroladas. Ele está dizendo que o seu interior está perturbado. Aliás, quando chegamos a este estado, tendemos também a ruminar fracassos. Você já parou para pensar que quando nós estamos desordenados no nosso interior, você passa a relembrar dos seus pecados anteriores, dos seus fracassos enquanto cristão. Você passa a relembrar também dos seus medos. E aí você pensa que de fato o que está acontecendo é que o Senhor está descendo a mão sobre você. Nós ficamos perturbados no nosso interior, não há paz. Aí a ansiedade vem, a falta de sono vem, e coisas do tipo vêm porque o nosso interior fica perturbado, sem a paz necessária no momento das dificuldades. Ficamos cegos, não enxergamos tudo que Deus tem nos dado no dia, todo o cuidado do Senhor para conosco. Ah, meus irmãos, quem não aprende a viver pela fé, tende a desenvolver essas coisas. Mas Davi também nos mostra que ele não aguentava mais ver os inimigos se levantando contra ele. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? De quem ele está falando? De Saul? De Absalão? Dos filisteus? Não sabemos. Mas o que sabemos é que a pressão de um inimigo é o agente do cansaço da nossa fé, da nossa paz, da nossa esperança. A maioria de nós provavelmente não tem inimigos humanos literais, pelo menos não inimigos sérios. Talvez você tenha um colega de trabalho que se declarou contra você, que não vai com a sua cara. Talvez você tenha um colega de escola que se levanta contra você, que não vai com a sua cara, que te perturba o tempo todo, muitas vezes por você ser cristão. Mas nós sabemos que apesar dos inimigos humanos que nós temos, há inimigos piores. E esses são os inimigos espirituais. Se você é um cristão, você tem os piores inimigos que pode existir, porque são os inimigos da nossa alma. O mundo, a carne, o diabo, estão o tempo todo contra os filhos de Deus. E aí você passa por tentações intensas. Muitas vezes você está ali lutando com a tentação que parece que nunca vai acabar na sua vida. Dia após dia, e você pergunta, até quando, Senhor? Será que esse meu inimigo vai triunfar? Quantos, meus irmãos, são os inimigos da fé, por exemplo, que triunfam e chegam ao poder e se declaram contra os servos de Deus? Nós estamos vendo aí governos pelo mundo que estão de fato se levantando contra a fé cristã. Estão apoiando aquilo que é contra a fé cristã. E muitas vezes você olha para isso e pensa como Davi. Será que os meus inimigos continuarão se erguendo contra mim? E esses são os sentimentos que muitas vezes nós passamos. Mas são essas coisas que nós devemos apresentar diante de Deus. Quando o lamento parece não acabar, quando a tua dor parece não acabar, apresente o teu lamento diante do Senhor. Aprenda que mais certo que o teu sofrimento são os feitos do Senhor da aliança na tua vida. Ele é fiel ao que Ele prometeu para a glória do nome dEle. Você nunca estará só. Você nunca estará desamparado, você nunca estará esquecido, porque Jesus Cristo, Deus da aliança, disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Muitas vezes nos sentimos abandonados também por causa da incredulidade do nosso coração. Um pregador que gosto muito, chamado Stuart Olyott, pregador galês, disse a seguinte frase: a incredulidade formula perguntas e tenta resolvê-las. Muitas vezes a incredulidade, ela fala por nós no nosso relacionamento com Deus, mas não deixe que o teu coração te engane, dizendo que o Senhor te esqueceu.
lembre-se que num sofrimento demorado, Deus está trabalhando na tua vida para a glória dele. Nós temos aprendido isso aqui no Salmos de Lamento. Os sofrimentos são os lugares onde Deus arranca os ídolos do nosso coração. Os sofrimentos são os lugares onde Deus trabalha em nós para que sejamos afiados, para que sejamos purificados e assim vivamos para a glória dele. Então, quando o sofrimento parece não passar, a primeira coisa que você tem que fazer é lamentar diante do Senhor. Lamentar diante do Senhor, mas entendendo também como o teu coração está agindo de acordo com este lamento. O Salmo também nos diz mais. Ele diz que quando o sofrimento parece não ter fim, não passar, a segunda coisa que devemos fazer é apresentar o nosso pedido ao Senhor. Apresente o teu pedido ao Senhor. Precisamos ser claros ao Senhor. Queridos, mesmo em meio a um lamento desgovernado, é possível encontrar fé. Mesmo em meio à agonia e aflição pela demora, o servo de Deus sabe que não há outro a quem ele possa recorrer. Quando todas as coisas parecem contra nós, para nos levar ao desespero, sabemos que temos um portão aberto, que temos um ouvido para a nossa oração. Para o verdadeiro Filho de Deus, há sempre alguma consciência desta verdade, independente de quão profunda seja a sua dificuldade. É justamente o que Davi está fazendo aqui. O instinto da fé de Davi, apesar do sofrimento, o levou aos pés do Senhor para também fazer uma oração, para apresentar diante de Deus o seu pedido. No verso 3 aqui, então, ele vai reger o seu pedido através de 3 verbos principais. Veja aí, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte. Na língua hebraica, quando nós temos um imperativo seguido do outro, como aqui no texto, os demais podem indicar consequência do primeiro imperativo. Sendo assim, o salmista está dizendo que se o Senhor se atentar para ele, se o Senhor prestar atenção nele, haverá resposta à sua dor e o Senhor trará iluminação para os seus olhos. Mas o que significa trazer iluminação para os olhos? O que Davi está dizendo aqui? O que pode responder a isso é olhar para o texto de 1 Samuel 14, verso 29. Quando Saul havia proibido seus soldados de comerem antes de derrotar os filisteus, o seu filho Jonatas, sem saber das ordens do seu pai, encontra mel e come. Os soldados estavam morrendo de fome ali, mas a Bíblia diz que quando Jonatas ele come esse mel, ele teve de volta o brilho no seu olhar. Por quê? Porque teve o sustento necessário para poder sobreviver. Eu creio que, se não todos, a maioria de nós aqui já comeu mel. Há pessoas que têm alergia. Mas quando você está com aquela fome absurda, que você come apenas uma colher de mel, aquela coisa docinha, aquele líquido denso, parece que lhe sustenta mais do que se você comesse um prato de comida. Muito se sente assim, e essa é a ideia que Davi está passando. Senhor, atenta-te para mim, sim. Atenta-te, Senhor, para quê? Para que o Senhor possa então me responder e assim também trazer vida. É isso que Davi está dizendo. Ele está pedindo sustento para a sua alma, para que ele não morresse, para que os seus inimigos não bradassem e prevalecessem sobre ele, para que não se alegrassem sobre ele. Observe que aí no verso 4 ele faz um diagnóstico correto. Ele pede que o Senhor dê forças com algo objetivo, para que não diga os inimigos prevaleci sobre ele, para que os seus adversários não se regozijassem. Toda cura precisa de um diagnóstico certo. Recentemente um conhecido meu passou por um momento complicado.
Ele começou a sentir dores do lado direito da barriga, começou a inchar, a passar mal, e ele passou aí um período de 30 dias indo a vários médicos. E detalhe, nenhum deu o diagnóstico errado. Quando ele já estava perto de morrer, foi descoberto que ele estava com problema na vesícula. A vesícula já estava podre. Os órgãos já haviam sido todos infectados. Pus. Tudo que poderia o levar à morte rápido, depois de tanto sofrimento, angústia e aflição, porque não houve o diagnóstico correto. Mas quando o diagnóstico foi feito de maneira correta, então aquilo que necessitava ser retirado, foi retirado. Aquilo que necessitava ser cuidado, foi cuidado. E é isso que Davi vê aqui, ele faz um diagnóstico correto. E o que você precisa no meio do seu sofrimento, da sua angústia que parece não passar, é fazer um diagnóstico correto. Para quê você quer que passe a sua dor? Para que você quer o auxílio do Senhor? Para que você quer socorro? É para satisfazer muitas vezes os desejos egoístas? Como assim, pastor? Vamos lá. Quantos jovens eu já vi dizendo assim: pastor, eu estou passando por um momento de aflição, dificuldade. Por quê? Porque as pessoas não gostam muito de mim na escola. O problema da aflição toda era a impopularidade. Então, para estes jovens, o que iria tirar a dor deles era se eles fossem populares na escola. Quantos adultos já vieram me procurar? Pastor, eu estou mal, estou sofrendo. Por que você está sofrendo? Qual é o problema? Porque no trabalho ninguém conversa comigo. Ninguém bate papo comigo. Falar, mas todo o seu sofrimento é isso? É. Mas teve aqueles outros também, pastor, os irmãos não falam comigo na porta da igreja. Teve uma senhora lá em São João do Paraíso que estava abatida. Eu perguntei, irmão, o que é que você tem? Eu estou acabada. Por quê, irmão? Porque a outra irmã fulana de tal não me dá a paz do Senhor. Muitas vezes o diagnóstico que nós fazemos naquilo que nós consideramos aflição é puramente egoísta. E em nada vai glorificar a Deus. Mas Davi, ele faz aqui um diagnóstico correto, porque antes, naquele tempo, quando alguém que dizia ter um Deus à sua frente era vencido, os inimigos associavam quem? O nosso Deus é maior do que o deles. E Davi, ele clama ao Senhor para que o Senhor pudesse livrá-lo dos seus inimigos. Meus irmãos, entendam que não há outro lugar onde podemos encontrar auxílio senão no Senhor Jesus. Entenda que não há outro lugar a quem você pode lançar os teus pedidos senão no Senhor Jesus. Ele está sempre de ouvidos abertos para nós. Não seja tolo. Não corra para todos os lados procurando auxílio. Muitas vezes os crentes estão parecendo aquela troca de tiro que tem nas favelas do Rio de Janeiro. Você só vê os vídeos. É tiro para tudo quanto é lado, é bala voando. Muitos crentes, às vezes, estão passando por provações e começam a atirar para tudo quanto é lado, é bala voando. É chama um, conversa com o outro, se desespera com um, se desespera com o outro. Isso é tolice. Quantas vezes, queridos, em problemas financeiros, o nosso primeiro pensamento é, eu estou com problema financeiro, vamos procurar um banco, vamos procurar um agiota, vamos tomar um empréstimo, isso vai resolver o meu problema. Quando você deveria parar e analisar por que você chegou naquela situação e clamar a Deus que lhe dê sabedoria para sair dela. Quantas vezes, meus irmãos, por causa da ansiedade, que é pecado, por causa de uma falta de fé, por causa de um descontrole emocional, nós nos encontramos em situações de pânico, muitos chegando a ser diagnosticados com depressão, e a primeira coisa que se faz é, eu estou com esse problema, deixa eu correr para o médico,
Porque aí o médico vai lá prescrever e perguntar o que eu tenho. E mesmo sem estudos claros sobre isso, vai passar lá um remédio tal para você ficar dopado o dia todo, para você não sentir essas emoções densas e profundas. Nestes problemas, vamos procurar o médico e o remédio para resolver os nossos problemas, quando na verdade você deveria colocar diante de Deus o seu coração, pedir perdão porque chegou naquela situação e pedir em primeiro lugar o auxílio do Senhor. Quantas vezes, por causa dos problemas com pecados que nós temos, nós pensamos assim, o que eu vou fazer para vencer o pecado é ir para o YouTube. Aí eu vou abrir lá uma aba cheia de pregador. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Emílio Garófalo, dentre outros. Né? Eu vou ouvir pregações o dia todo, só que isso não é suficiente. Eu vou pegar livros com os assuntos que falam sobre o meu pecado e vou ler. Quando na verdade a primeira coisa que você deveria fazer é ir para os pés do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer diante do Senhor as suas faltas e buscar no Senhor o perdão, a cura. E aí você vai procurar alimento. Muitas vezes nós estamos assim. Mas saiba que se você estiver desfalecendo, seja por qual for a situação, Cristo é o mel que pode reviver o doce da sua vida. É Ele que pode te sustentar. Vá para os pés do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, não tema seus inimigos. Você tem vários inimigos. Você tem vários que querem lhe derrubar. E como eu disse, não é aquele santo lá que está no teu trabalho, ou na tua escola, ou seja onde for. Os seus maiores inimigos são os inimigos da tua alma, o mundo, a carne, o diabo. Mas Jesus Cristo já botou todos eles debaixo dos seus pés. Jesus Cristo já os venceu na cruz. Quando você se desesperar pelas tentações, pelas provações, pelas dificuldades, vá para os pés do Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu todos os nossos inimigos. E nenhum deles, no último dia, poderá se regozijar, dizendo, prevaleci contra eles. Creia nisso. Mas o Salmo se encaminha para o fim. E diz que quando o sofrimento parece não cessar, parece não se findar, a última coisa que devemos fazer é apresentar a nossa confiança no Senhor. Versos 5 e 6. No texto hebraico, na Bíblia hebraica, é apenas um versículo. Mas na Bíblia em português nós temos aqui diluído as ideias, as palavras em 2 versículos. E chegando aos últimos versos, vemos que a fé saiu do calabouço do desespero para as maiores alturas dos céus. Foi isso que Davi fez nestes últimos versos. A libertação ainda não tinha vindo. Davi não está falando aqui que os seus problemas foram sanados, mas a confiança retornou ao salmista e teve como base a fidelidade de Deus. Veja aí comigo, no tocante a mim, confio na tua graça. Qual a palavra usada aqui? Hesed, misericórdia. Amor leal, amor pactual do Senhor. Quanto a mim, eu vou confiar na tua misericórdia, na fidelidade à tua aliança. O escritor não sabia quando a ajuda chegaria, mas quando ela viesse, seu sentimento seria: o meu coração se alegrará no Senhor. O meu coração se regozijará no Senhor. Mas não só a alegria do seu coração, o louvor tomaria também os seus lábios, porque um coração satisfeito no Senhor certamente o louvará. Quando os poderes vitais de um homem se escurecia, como ele citou que poderia acontecer antes, os hebreus diziam que os seus olhos, o seu coração, a sua alma estava escurecida.
Mas o que temos aqui é novamente uma vida ressurgindo, são olhos brilhando, é uma confiança que é colocada no amor, na salvação, na bondade e na misericórdia do Senhor. Ah, meus irmãos, o que temos aqui é Davi aprendendo que não há mais nada a ser feito do que expressar a confiança no Senhor. Não apenas aqui, mas no Salmo 31, por exemplo, ele substitui a pergunta até quando, Senhor, pela declaração, nas tuas mãos estão os meus dias. Ele põe a sua confiança no Senhor e trata-se de uma lição que todos nós devemos aprender. Devemos aprender a parar simplesmente de dizer até quando e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Também devemos entender, meus irmãos, e confiar que o nosso destino é a paz perene e a glória, apesar das dificuldades que passamos. A própria estrutura do Salmo nos ensina isso. Preste atenção, o Salmo 1 é a base, é o resumo, o fundamento para todos os outros salmos. A ideia que você vai ver em todos os outros salmos, 149 salmos especificamente, é o caminho do justo e o caminho do ímpio. É a base, é a estrutura para todos os outros salmos. O salmo de número 2, por exemplo, afirma que Deus tem um controle absoluto e trará a verdadeira felicidade por meio do seu ungido. Salmo 1, promessas para quem é justo. Salmo 2, promessas para quem está debaixo do reinado e do controle de Deus. Mas, a partir do Salmo 3 em diante, sofrimento e pedida de ajuda é o que a gente mais vê. Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos. Salmo 5, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Salmo 7, salva-me de todos os que perseguem-me. Livra-me. Salmo 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas das tribulações? Mas não deveria ser só bênção? Não está prometido no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta nas rodas dos escarnecedores? Não deveria ser só bênçãos imediatas? Não deveria só ser paz imediata? Porém, apesar disso aqui, se nós olharmos para os 5 últimos salmos, veremos o claro contraste que existe com os primeiros salmos. Sabe por quê? Porque onde os santos são convocados a adorar, a louvar, a cultuar ao Senhor, estará ali a resposta de uma vida que foi totalmente abençoada pelo Senhor, mesmo que essa felicidade verdadeira, mesmo que essas bênçãos esperadas possam não ser experimentadas por um momento na nossa vida. E é isso que a estrutura dos Salmos nos mostra. A vida cristã é marcada por lutas, por aflições, mas o verdadeiro destino dos crentes é louvor perene e eterno ao Senhor. Os sofrimentos, as lutas e as aflições não tiram de nós o carimbo que somos bem-aventurados, ainda que nesta vida tenhamos que passar por provações e dificuldades. Mas ainda que você não venha experimentar paz perene, tranquilidade perene, faltas de problemas, tudo que você acha que é necessário para viver uma vida perfeita, ainda que você venha passar por uma vida marcada por provações, saiba que você louvará e glorificará ao Senhor Deus eternamente, mesmo que seja na próxima vida. Mesmo que para isso primeiro nós tenhamos que fechar os nossos olhos neste mundo. Porque o Senhor nos promete que nós abriremos nos céus eternamente e viveremos com Ele.
e seremos ressuscitados por Ele, e haverão novos céus e nova terra. Ali sim você vai glorificar ao Senhor face a face, e haverá paz perene na tua vida. Os salmos deixam claro isso para nós. Mas lembre-se de outra coisa. Deus não apenas permite o sofrimento em nossa vida. Ele muitas vezes pega na nossa mão e nos conduz para o sofrimento. Como assim? Quando a ovelha perfeita, no Salmo de número 23, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ali não está dizendo que o Senhor o livraria, mas que passaria com ele pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes o Senhor pega na nossa mão e nos conduz ao sofrimento. Sabe para quê? Para que possamos falar a mesma coisa do salmista no Salmo de número 119, verso 71. Foi-me bom ter passado por aflição. Por quê? Porque só assim é possível se adquirir um coração sábio. Portanto, meus irmãos, quando o sofrimento parece não passar, lamente diante do Senhor. Apresente o teu pedido ao Senhor, mas também apresente a tua confiança no Senhor. Porque Ele prometeu que um dia teremos essa paz perene. E por causa de Cristo, Ele, o Senhor da aliança, nós podemos confiar nesta verdade. Portanto, meus irmãos, guardemos esta palavra no nosso coração. Confiemos e aprendamos a agir corretamente quando o sofrimento parece não passar. É por isso que neste momento nós vamos cantar ao Senhor um cântico